Existe uma mentira doce e cruel que os filhos contam, não por maldade, mas por uma distração egoísta que a vida adulta lhes impõe. Eles dizem: um dia, mãe, a gente vai ter mais tempo. E nós, que somos mães, acreditamos. Acreditamos com a fé de quem plantou uma semente e espera pacientemente pela flor. A gente rega a plantinha da esperança com a nossa própria solidão, aduba com a nossa compreensão e espera. Espera por um telefonema mais longo, por uma visita inesperada, por aquela viagem que foi prometida, até o dia em que a gente olha para o calendário da vida e percebe que o um dia deles nunca chega. E que, se a gente quiser ver o mundo, se a gente quiser colher alguma flor, a gente precisa parar de esperar e comprar a própria passagem. Meu nome é Glória, tenho 69 anos. E por muito tempo, meu mundo coube dentro do mundo dos meus filhos. Eu era o sol em torno do qual as suas vidas ocupadas, os seus problemas urgentes e as suas alegrias passageiras giravam. Eles só não perceberam que, aos poucos, o meu sol estava se apagando, tornando-se um planeta frio e distante, à espera de uma atenção que nunca vinha. Minha grande história de amor foi com Otávio, meu falecido marido. Ele era um homem de riso fácil e sonhos grandes. Nosso maior sonho não era uma casa maior ou um carro mais novo. Nosso sonho tinha nome e cheiro de macarrão fresco: Itália. Passamos mais de 30 anos planejando essa viagem. Tínhamos um cofrinho, um porquinho de cerâmica que compramos em nossa lua de mel, e todo o dinheiro extra, toda a pequena economia, ia para ali. Cada moeda, Glória, ele dizia, é um passo mais perto do Coliseu. É um pedaço de gôndola em Veneza. Nós nos aposentaríamos e iríamos. Era o nosso pacto. Mas o destino, com sua ironia cruel, comprou uma passagem só de ida para Otávio antes que ele pudesse usar a nossa. Ele se foi há 5 anos, levado por um coração que, de tanto sonhar, cansou. E eu fiquei. Fiquei com a casa silenciosa, as memórias e o porquinho de cerâmica, agora pesado de moedas e de um sonho que parecia ter morrido com ele. O dinheiro que economizamos, uma quantia considerável, ficou intocado numa conta poupança. Era um dinheiro sagrado, o testamento do nosso amor. Meus filhos, Daniel e Beatriz, sabiam da existência daquela conta e do nosso sonho. E no início, eles foram meu porto seguro. Mas a vida adulta, com suas demandas e seus redemoinhos, tem uma força incrível para afastar os navios da costa. Daniel, meu filho mais velho, um engenheiro competente, casou-se com Paula, uma advogada ambiciosa. Tiveram minha neta, Sofia. Beatriz, minha filha mais nova, casou-se com Léo, um arquiteto talentoso, mas que enfrentou períodos de instabilidade profissional. E eu, a mãe, a avó, a viúva com um ninho de economias, me tornei o que tantas de nós nos tornamos: a provedora de soluções, a gerente de crises da família. O dinheiro da nossa viagem para essa Itália foi sendo aos poucos redistribuído para os sonhos deles. Primeiro foi a entrada do apartamento de Daniel e Paula. É uma oportunidade única, mãe, um imóvel que vai valorizar. A gente te devolve assim que puder. Eu sabia que eles nunca devolveriam. Mas como dizer não ao sonho da casa própria do seu filho? Depois, vieram as aulas de balé caríssimas da minha neta Sofia. Paula insistia que ela tinha um talento excepcional. E eu, vendo os olhinhos da menina brilharem, abria a carteira. O que era o Coliseu perto do sorriso da minha neta vestida de tutu? Então, Léo, meu genro, perdeu o emprego. Beatriz, minha filha, me ligou desesperada. Mãe, a gente não sabe como vai pagar as contas este mês. E por quase 1 ano, fui eu quem segurou as pontas, pagando o aluguel, o supermercado, a escola do meu outro neto, até que Léo se reerguesse. Eu fazia tudo de coração aberto. O dinheiro, eu pensava, não valia nada se não fosse para ver minha família bem e feliz. E eu me contentava com as migalhas do tempo deles. Um almoço de domingo apressado, uma ligação no meu aniversário, uma visita no Dia das Mães com um presente comprado de última hora. E a promessa, sempre a mesma. Desculpa a correria, mãe, a vida está uma loucura. Mas um dia, quando as coisas se acalmarem, a gente vai ter mais tempo para você. O um dia se tornou a cenoura na minha frente. E eu,
A égua velha continuava a puxar a carroça das responsabilidades deles, sempre esperando. A ideia de resgatar o sonho da Itália ressurgiu em mim no meu aniversário de 69 anos. Eu estava sozinha em casa, olhei para o porta-retrato com a foto minha e de Otávio, sorrindo, e senti uma urgência, um chamado. A vida estava passando. Eu não queria chegar ao fim dos meus dias, tendo conhecido o mundo apenas pelos canais de viagem da televisão. E eu não queria ir sozinha. Queria partilhar aquele sonho com eles. Queria usar o que restava do nosso dinheiro sagrado para criar uma memória em família, para talvez, no meio das ruas de Roma, reencontrar a conexão que havíamos perdido. Passei os 3 meses seguintes mergulhada nesse projeto. Foi a minha alegria secreta. Comprava guias de viagem, pesquisava hotéis charmosos na Toscana, montava um roteiro que agradasse a todos. Os museus para mim, as lojas para as noras, os restaurantes para os filhos, os lugares históricos para os netos. Cada detalhe era pensado com amor. Eu imaginava nós todos, juntos, jogando uma moeda na Fontana di Trevi, o meu desejo sendo apenas aquele, que aquele momento de união durasse para sempre. Quando tudo estava pronto, o roteiro, os orçamentos, as datas, eu os convoquei para um almoço de domingo especial. Preparei a lasanha que era a minha especialidade. A casa estava cheia, o barulho era de uma família feliz, e meu coração transbordava de antecipação. Depois da sobremesa, com todos reunidos na sala, eu pedi a atenção deles. Com as mãos um pouco trêmulas de excitação, eu espalhei os guias, os mapas e as fotos sobre a mesa de centro. "Família", eu anunciei, com um sorriso que ia de orelha a orelha. "Eu tenho uma surpresa, uma grande surpresa." Eles me olharam com curiosidade. Eu decidi que está na hora de realizar um velho sonho, o meu e o do pai de vocês. Nós vamos para a Itália. Mostrei o roteiro, falei das cidades, dos passeios, e então dei a notícia final. E o melhor de tudo, é um presente meu para todos nós. Com aquele dinheiro que eu e o avô de vocês guardamos a vida inteira, para criarmos uma memória inesquecível, todos juntos. Esperei pelos gritos de alegria, pelos abraços, pela excitação. Em vez disso, o que recebi foi um silêncio constrangedor. Eles se entreolharam. Vi sorrisos amarelos, olhares desviados. Daniel, meu filho, foi o primeiro a falar, com aquele seu tom de quem vai dar uma má notícia, mas quer parecer razoável. "Mãe, que incrível da sua parte. De verdade. Mas, Itália? Agora? É muito complicado para mim. Eu estou no meio de um projeto gigantesco na empresa. Impossível tirar 15 dias de férias nos próximos 6 meses. Paula, minha nora, emendou rapidamente como se estivessem ensaiado. "E a Sofia, Glória, tem os simulados finais para o vestibular. Uma viagem longa assim, agora, iria atrapalhar completamente o foco dela. Não dá mesmo." Olhei para a minha filha, Beatriz. Ela tinha um brilho de desejo nos olhos, mas ele foi rapidamente apagado pela praticidade. "Nossa, mãe, que sonho! Mas, em junho? É o fechamento do semestre fiscal no escritório, a época mais insana do ano para mim. E o Léo acabou de começar um curso de especialização. Ele não pode faltar." As desculpas caíam sobre a mesa como granizo, destruindo a minha plantação de sonhos. Cada "mas" era uma facada. Eram desculpas válidas, eu sabia. A vida deles era, de fato, ocupada. Mas a facilidade com que eles as apresentaram, a falta de qualquer tentativa de encontrar uma solução, de mostrar um pingo de entusiasmo, aquilo me doeu profundamente. Mas nós podemos mudar a data, eu insisti, o desespero começando a trincar a minha voz. "Podemos ir no fim do ano, nas férias de todo mundo, em janeiro. A gente adapta o roteiro." Foi então que Daniel, meu filho, o menino para quem eu li histórias de ninar, suspirou. Um suspiro de impaciência. O suspiro de quem está lidando com uma criança teimosa. Ele me olhou e a frase que ele disse se tornou o marco zero da minha nova vida. "Mãe, por favor, entenda. Não é a data, é a vida. A nossa vida é assim, corrida. Nós temos nossas carreiras, nossos filhos para criar, nossos compromissos. É um ritmo diferente do seu. Agora não dá. A gente não tem tempo para você, mãe."
Talvez um dia, quem sabe, quando as coisas se acalmarem. Não temos tempo para você, mãe. A frase ficou suspensa no ar da sala. Não era uma desculpa sobre um projeto ou uma prova. Era uma declaração. Uma declaração de que eu não era mais uma prioridade. Eu era um item na longa lista de coisas a fazer. Um item que sempre podia ser adiado para o um dia que nunca chegaria. O sonho de uma vida, o legado do meu marido, a minha tentativa de nos reunir. Tudo isso foi reduzido a um problema de agenda, a um incômodo na vida atarefada deles. Eu não chorei, não na frente deles. Apenas recolhi meus guias de viagem, meus mapas, os destroços do meu sonho. Juntei tudo e sorri. Um sorriso que não alcançou meus olhos. Eu entendo, eu disse, a voz surpreendentemente firme. Vocês têm razão. A vida de vocês é muito ocupada. Não vamos mais falar sobre isso. O alívio em seus rostos foi quase cômico. A mamãe havia entendido. O problema havia sido contornado. Eles rapidamente mudaram de assunto, falando sobre o futebol, sobre a política, sobre qualquer coisa que não fosse o elefante de desrespeito que ainda estava sentado no meio da sala. Naquela noite, depois que todos foram embora, deixando para trás a bagunça do almoço para eu limpar, eu me sentei na minha poltrona e olhei para a foto de Otávio. Eles não têm tempo para nós, meu velho, sussurrei para ele. E naquele momento, a tristeza profunda que eu sentia começou a se transformar em outra coisa. Uma centelha. Uma centelha de raiva, de indignação, de uma força que eu não sabia que ainda possuía. Eles não tinham tempo para mim? Ótimo. Porque eu, de repente, descobri que tinha todo o tempo do mundo para mim mesma. O sonho da Itália era o nosso sonho. O sonho da família. E aquela família, ficou claro, não existia mais da forma como eu imaginava. Então, eu precisava de um novo sonho. Um sonho que fosse só meu. Um sonho que não precisasse da aprovação, da agenda ou da boa vontade de ninguém. Levantei-me e fui até o computador. Abri o site de uma companhia aérea. O dinheiro que Otávio e eu juntamos ainda estava lá, na poupança, esperando por um destino. O destino original havia sido cancelado. Era hora de comprar uma nova passagem. Não procurei por Roma ou Florença. Procurei por um lugar de sol, de vida, de energia. Um lugar que não tivesse nada a ver com o passado ou com as minhas obrigações de mãe e avó. Um lugar que soasse como recomeço. Miami. Encontrei um voo para a semana seguinte. Uma passagem só de ida. Sem hesitar, peguei meu cartão de crédito. Olhei para a foto de Otávio na estante e sorri. Eles não tinham tempo para a Itália, meu amor. Sussurrei. Que pena. Porque eu acabo de descobrir que tenho todo o tempo do mundo. E um encontro marcado com o sol da Flórida. Com um clique, eu confirmei a compra. O e-mail de confirmação apitou no meu celular segundos depois. A viagem adiada havia se transformado na minha fuga. E a mulher que todos achavam que ficaria esperando para sempre, havia acabado de comprar sua passagem para a liberdade. A semana que se seguiu àquele fatídico almoço de domingo foi uma das atuações mais brilhantes da minha vida. Eu, que nunca pisei num palco, me tornei uma atriz premiada no teatro da minha própria casa. Vesti a minha melhor máscara de mágoa resignada. Eu circulava pelo apartamento com os ombros um pouco curvados, um suspiro melancólico nos lábios, o olhar perdido no horizonte da janela da sala. Meus filhos, Daniel e Beatriz, compraram o meu personagem sem hesitar. A mamãe ficou tão chateada com o negócio da viagem. Ouvi Beatriz dizer para o marido, Léo, numa noite. Mas é melhor assim. Ela vai superar. A gente não tinha como ir agora. Ela precisa entender que a nossa vida é diferente da dela. Daniel disse para a esposa, Paula, ao telefone. A gente tem que focar na carreira, nas crianças. Ela super protege demais. Eles falavam de mim com a condescendência de quem fala de uma criança que não ganhou o doce que queria. E, a cada palavra que eu ouvia, a minha resolução se tornava mais dura, mais afiada. Eles não me viam como uma pessoa com sonhos, mas como um problema emocional a ser gerenciado. Pois bem, o problema estava prestes a tirar férias. Enquanto eles se sentiam aliviados por minha aparente conformidade, eu vivia uma vida dupla. Durante o dia, eu era a mãe e a avó de sempre.
À noite, quando todos dormiam, eu me trancava no meu quarto e, com o brilho da tela do computador iluminando meu rosto, eu planejava a minha fuga. Pesquisava sobre Miami, via fotos de South Beach, lia sobre os bairros, os restaurantes, os passeios. Comprei online um vestido novo, estampado com flores tropicais, algo que eu nunca teria coragem de usar perto deles, que certamente o chamariam de chamativo demais. Comprei também uma mala nova, leve e colorida. Eram os meus pequenos atos de rebelião silenciosa. Na quinta-feira, anunciei meus planos. Meus filhos, eu disse durante o jantar, eu andei pensando, e preciso de um tempo para mim. Uma velha amiga dos tempos de magistério, a Lúcia, me convidou para passar uns dias no sítio dela, perto de Petrópolis. Ar puro, silêncio. Acho que vai me fazer bem. A desculpa era perfeita. Lúcia era real, embora eu não a visse há anos. E a ideia de me afastar, de ir para um lugar calmo e de velho, era exatamente o que eles queriam ouvir. Mãe, que ideia fantástica, disse Daniel, aliviado. A senhora vai adorar. Faça isso mesmo. Ótimo, mãe. Descansa bastante, completou Beatriz. A ajuda deles para preparar a minha viagem para o sítio foi de uma eficiência comovente. Queriam me ver pelas costas o mais rápido possível. Na manhã de sábado, eu estava pronta. Minha pequena mala de mão continha o essencial. Eles me levaram até a rodoviária. A cena da despedida foi digna de um Oscar. Se cuida, mãe. E juízo, hein? Brincou Daniel, me dando um abraço frouxo. Liga pra gente, mãe, e aproveita o ar puro, disse Beatriz com um beijo no ar. Eles entraram no carro e partiram, certamente aliviados por terem resolvido o problema da mamãe por uma semana. Eu observei o carro dele sumir no trânsito. Então, virei as costas para a plataforma de embarque dos ônibus para Petrópolis. Caminhei até a saída da rodoviária e, na rua, chamei um táxi. Para o aeroporto internacional, por favor. E sem pressa. Meu voo só sai em 3 horas. O taxista me olhou pelo retrovisor. Viajando sozinha, senhora? Sim, respondi, com um sorriso que, pela primeira vez em muito tempo, era genuíno. Estou indo me encontrar com uma pessoa que eu não vejo há décadas. Eu mesma. A sensação de caminhar por aquele aeroporto sozinha foi uma mistura de pavor e euforia. Cada passo era uma conquista. Fiz o check-in, despachei a mala, passei pela segurança. Tudo por minha conta. Sem ninguém me dizendo o que fazer, para onde ir, que horas voltar. Quando me sentei no portão de embarque, esperando o meu voo, senti uma paz que eu não conhecia. A paz de quem está no controle do próprio destino. O voo foi tranquilo. E quando o avião pousou em Miami e eu senti o baque suave das rodas no chão, eu soube que não havia mais volta. O desembarque, a imigração, o ar quente e úmido da Flórida que me abraçou assim que saí do aeroporto, tudo era novo, vibrante, assustador e maravilhoso. Peguei um táxi e fui para o meu hotel em South Beach. Não era um palácio de luxo, mas um hotel boutique charmoso, de arquitetura Art Deco, a 2 quadras da praia. Do meu quarto, eu via as palmeiras e um pedaço do mar azul turquesa. Deixei minhas malas, tomei um banho, vesti o meu vestido de flores tropicais e desci. Eu não tinha plano, não tinha roteiro. Apenas caminhei em direção ao mar. Tirei minhas sandálias e pisei na areia branca e fina. A água morna do Atlântico beijou meus pés. E eu ri. Ri alto. Um riso de pura e infantil alegria. Eu estava ali. Eu, a Glória. Sozinha. Em Miami. Caminhei pela orla, observando a diversidade de pessoas. Jovens de patins, casais de idosos de mãos dadas, famílias falando uma mistura de inglês e espanhol. Sentei-me em um café com mesinhas na calçada e pedi um mojito. O primeiro da minha vida. O sabor de menta, limão e rum era o sabor da minha liberdade. Enquanto eu estava ali observando o movimento, vi um grupo de moças rindo e tirando fotos umas das outras. Uma delas me viu sozinha e sorriu. Num impulso, eu a chamei, em meu inglês enferrujado de professora aposentada. "Excuse me, miss, could you take a picture of me?" Ela veio, sorridente, e pegou meu celular. "Claro, onde a senhora quer a foto?" "Aqui mesmo, com o mar ao fundo. E eu quero parecer feliz."
Ela tirou várias fotos, me dirigindo como uma profissional. Isso, levanta o copo, sorria, pensa em algo bom. Eu pensei. Pensei na minha coragem, pensei na minha nova vida. E o sorriso que surgiu em meu rosto foi o mais verdadeiro em anos. Agradeci. E ela se foi. Olhei para a foto no meu celular. Era a imagem de uma mulher de 69 anos, com seus cabelos brancos, suas rugas, mas com um brilho nos olhos que não estava lá há muito tempo. Uma mulher livre. Foi então que decidi. Abri minha rede social, anexei a foto e escrevi a legenda. Não uma legenda de raiva ou de vingança, mas uma de afirmação. Já que a Itália não tinha tempo para mim, eu vim encontrar o sol que tinha. A vida é muito curta para ser uma viagem adiada. Um brinde aos recomeços. E a Miami. E postei. Imaginei o efeito daquela postagem. Daniel estaria em seu escritório, no meio de uma reunião estressante. Beatriz estaria correndo entre a escola dos filhos e o supermercado. O celular deles vibraria. Eles veriam a notificação. E ao abri-la, o queixo deles cairia. Miami? Como assim? A mãe deles, a que deveria estar num sítio tranquilo em Petrópolis, estava tomando um drink numa praia paradisíaca, sem eles. A reação, eu sabia, viria. E eu estaria pronta. A ligação veio no final da tarde. Eu estava de volta ao meu quarto de hotel, descansando, quando meu celular tocou. Era Daniel. Atendi no segundo toque. Alô? Mãe, que foto é essa? Que história é essa de Miami? A voz dele era uma mistura de choque, confusão e uma raiva mal contida. Boa tarde, meu filho. Gostou da foto? O sol aqui é maravilhoso. Respondi com a maior calma do mundo, enquanto ouvia o som das gaivotas pela minha janela. Como assim? Gostou da foto? A senhora disse que ia para Petrópolis. A gente ficou preocupado. Preocupado, Daniel? Ou surpreso? Há uma diferença, retruquei. Mãe, isso é loucura. Viajar sozinha, para outro país, na sua idade? E com que dinheiro? Aquele dinheiro não era para a viagem da família? Ah, o dinheiro. A verdadeira preocupação deles. Era, meu filho. Era para a viagem da família. Mas, como você me explicou tão claramente no domingo passado, a família não tinha tempo. Então, eu, como a dona do dinheiro, decidi que eu tinha. E sobre a minha idade, descobri que ela não me impede de entrar num avião. Ela só me impede de continuar esperando pela boa vontade de vocês. Ouvi a voz de Beatriz ao fundo. Passa para mim, Daniel. Deixa eu falar com ela. A voz da minha filha entrou na linha, estridente. Mãe, o que a senhora pensa que está fazendo? Isso é uma irresponsabilidade. A senhora tem que voltar para casa agora. Voltar? Minha querida, eu acabei de chegar, eu disse, rindo suavemente. E pela primeira vez em décadas, eu não tenho um roteiro para seguir. Não tenho a agenda de vocês, as necessidades de vocês, os problemas de vocês para resolver. A minha única agenda, agora, é a da maré. O meu único compromisso é com o sol. Isso é um absurdo, um capricho egoísta, ela gritou. Sim, talvez seja, concordei, para o espanto dela. Depois de passar quase 70 anos vivendo para os outros, acho que tenho direito a 1 ou 2 caprichos egoístas. Vocês não acham? Eles ficaram sem palavras. Eu havia virado o jogo. Eu não estava pedindo permissão. Eu estava informando sobre a minha nova realidade. Agora, se me dão licença, eu disse, encerrando a conversa nos meus termos. O meu mojito chegou, e eu não quero que o gelo derreta. A gente se fala. Ou não. Beijos para Miami. E desliguei. Deitei na cama macia do meu hotel e olhei para o teto. Senti uma onda de poder, de liberdade, mas também de uma profunda melancolia. Eu havia vencido a primeira batalha, mas para isso, precisei deixar para trás não apenas um país, mas a ilusão de uma família que talvez nunca tenha existido da forma como eu sonhei. A minha viagem a Miami estava apenas começando. E eu sabia que a viagem de volta dos meus filhos, a viagem para dentro de si mesmos, seria muito, muito mais longa. Desligar o telefone na cara dos meus filhos, com o som das ondas do mar de Miami ao fundo, foi um ato que teve o sabor agridoce da vitória e da perda. Vitória, porque eu havia, pela primeira vez,
colocado a minha paz e a minha vontade acima da conveniência deles. Perda, porque naquele clique eu sabia que a imagem da mãe e avó dócil e sempre disponível havia se quebrado para sempre. E eu não tinha certeza do que restaria nos escombros. Nos primeiros dias, a liberdade era tão vasta que me assustava. Acordei no meu quarto de hotel com o sol da Flórida entrando pela janela, um sol forte, sem pedir licença, muito diferente da luz tímida do meu apartamento no Brasil. Por um instante, o hábito de décadas me dominou. Pensei, preciso levantar, fazer o café, ver se a Beatriz precisa de ajuda com as crianças, lembrar o Daniel daquela conta que ele tem que pagar. E então, a realidade me atingiu com uma onda de puro deleite. Eu não precisava fazer nada. Absolutamente nada. Ninguém dependia de mim. Ninguém me esperava. O tempo, pela primeira vez em quase 70 anos, era inteiramente meu. Vesti o meu vestido florido, passei protetor solar e um batom vermelho que eu nunca teria coragem de usar em casa. E saí para explorar. Miami era um banquete para os sentidos de uma mulher que viveu por tanto tempo em tons de cinza. As cores dos prédios, Art Deco em Ocean Drive, o som da salsa saindo das lojas em Little Havana, o cheiro de maresia misturado com o de protetor solar, o sabor do café cubano, forte e doce. Eu era uma espectadora fascinada, uma anônima na multidão. E ser anônima, depois de tantos anos sendo a mãe ou a avó, era o maior luxo de todos. No segundo dia, cometi a minha maior ousadia. Fui a uma loja e comprei um maiô estampado, com um decote discreto, mas ainda assim um maiô. Fui à praia, aluguei uma daquelas cadeiras com um grande guarda-sol e depois de muito hesitar, entrei no mar. A água estava morna, transparente. Deixei as ondas me embalarem e, enquanto flutuava sob o céu azul, olhei para a imensidão do oceano e pensei na pequenez dos problemas que eu achava que eram tão grandes. O projeto do meu filho, a prova da minha neta, a reforma do apartamento da minha filha, tudo aquilo que antes parecia o centro do meu universo, agora parecia tão distante, tão insignificante. Enquanto eu vivia a minha revolução silenciosa, a reação dos meus filhos começou a chegar em forma de mensagens de celular. A tática deles mudou. A raiva inicial, ao perceberem que não funcionava, deu lugar a uma estratégia de manipulação emocional. A primeira mensagem foi de Beatriz. Mãe, a Sofia não para de perguntar da senhora. Ela chorou ontem à noite, disse que queria o seu abraço. A senhora faz muita falta aqui. Por favor, volta para casa. Meu coração de avó se apertou. Mas a nova Glória, a que estava aprendendo a ler as entrelinhas, traduziu a mensagem. A sua ausência está me dando mais trabalho com a minha própria filha. Volte para reassumir o seu posto de babá. Não respondi. A segunda mensagem foi de Daniel no dia seguinte. Mãe, sei que a gente errou em não te dar atenção. Me desculpa, mas aquele dinheiro... A gente contava com ele para a reforma da cozinha. A Paula está arrasada. Se a senhora puder pelo menos nos ajudar com isso, a gente te paga quando as coisas melhorarem. A tradução era ainda mais simples. O seu ato de independência está afetando diretamente o nosso padrão de vida. Por favor, volte a ser o nosso banco. Também não respondi. Eu estava em uma desintoxicação. Desintoxicação da necessidade de ser necessária, da culpa, da obrigação de resolver problemas que não eram meus. E para isso, eu precisava de silêncio. Foi no meu quarto dia em Miami que conheci Helena. Eu estava sentada em um banco em um parque, lendo um livro, quando uma senhora de cabelos brancos e sorriso largo se sentou ao meu lado. Lindo dia, não? Ela disse, em um português com um leve sotaque. Maravilhoso, respondi. De férias? Algo assim. Estou em uma viagem de redescoberta, eu disse, e a frase me soou surpreendentemente verdadeira. Ah, eu conheço bem essa viagem, ela riu. Eu fiz a minha aos 65, quando meu marido faleceu e meus filhos acharam que eu deveria me mudar para um condomínio para idosos. Em vez disso, comprei uma passagem só de ida para Lisboa. E nunca mais voltei a ser a mesma. O nome dela era Helena, uma brasileira que morava em Miami há 20 anos. E naquela tarde, nós duas estranhas unidas pela experiência comum de sermos subestimadas, compartilhamos nossas histórias. Contei a ela sobre a Itália, sobre o
Não temos tempo para você. Sobre a minha fuga. Ela me ouviu com atenção e, ao final, disse algo que se tornou o meu novo mantra. Glória, nossos filhos nos amam. Mas eles nos amam de uma forma conveniente. Eles nos amam mais quando estamos quietas no nosso canto, disponíveis, mas não demandando. No momento em que a gente lembra a eles que temos nossos próprios sonhos, nosso próprio tempo, a gente se torna um problema. Você não fez nada de errado. Você apenas se recusou a continuar sendo um item na agenda deles. A conversa com Helena foi um presente. Ela me deu a validação que eu precisava. E me deu também dicas preciosas sobre a cidade. No dia seguinte, seguindo o conselho dela, fui a um lugar chamado Wynwood Walls, um museu a céu aberto com murais gigantescos e coloridos. A arte de rua, vibrante, cheia de vida e de protesto, me contagiou. Naquele dia, eu decidi que a minha vida não seria mais um quadro em tons pastéis. Seria um mural, colorido, ousado e visível a todos. Com essa nova energia, fiz algo que a antiga Glória jamais faria. Entrei em uma loja de roupas e comecei a experimentar. Não as blusas beges e as calças de corte reto que eu costumava usar. Experimentei uma bata bordada, cheia de cores, uma calça pantalona de linho branco, um chapéu de palha de abas largas. E ao me olhar no espelho, eu não vi uma senhora de 69 anos tentando parecer jovem. Vi uma mulher celebrando a sua idade, a sua liberdade, a sua história. E comprei tudo. Enquanto isso, as mensagens dos meus filhos continuavam. A ausência de resposta da minha parte os estava deixando desesperados. A tática mudou novamente. Da manipulação emocional, eles passaram para o ataque direto. É isso então, mãe? Você vai gastar todo o dinheiro do papai numa viagem egoísta e nos deixar aqui com os problemas que a senhora mesma ajudou a criar? Escreveu Daniel. A Paula está pensando em se separar de mim por causa da briga da reforma da cozinha. A culpa é sua. Se você estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Ele mandou em seguida. Eu li as mensagens e senti uma tristeza profunda. A incapacidade deles de assumir a responsabilidade por suas próprias vidas era assustadora. Para eles, eu era a causa e a solução de todos os seus problemas. Decidi que era hora de uma nova confrontação, mas desta vez seria nos meus termos. Esperei que eles ligassem, e no sábado, uma semana após a minha partida, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Era uma chamada de vídeo. E na tela apareceram os rostos ansiosos de Daniel e Beatriz. Mãe, finalmente, por que a senhora não atende nossas ligações? Disse Beatriz, a voz estridente. Porque eu estava ocupada vivendo, minha filha. É uma atividade que toma muito tempo. Vocês deveriam experimentar um dia. Respondi com um sorriso, ajeitando meu chapéu novo. Atrás de mim, a praia de Miami e o mar azul serviam de cenário. Chega de ironia, mãe, disse Daniel irritado. A gente precisa conversar sério. Essa sua viagem maluca está destruindo a família. A Paula não fala mais comigo. A Beatriz e o Léo estão brigando por dinheiro. Você precisa voltar e consertar isso. Consertar, Daniel? Eu ri. Eu passei a minha vida inteira consertando os problemas de vocês. Fui a cola que manteve seus casamentos frágeis unidos, o banco que financiou seus caprichos, a babá que lhes permitiu ter uma carreira. Acontece que a cola secou, o banco faliu, e a babá tirou férias permanentes. Mas e o dinheiro do papai? Insistiu Beatriz. A senhora não tem o direito de gastá-lo todo sozinha. Era o nosso legado. O legado do pai de vocês, eu disse. E minha voz ficou séria. Era o sonho de me ver feliz e viajando. Ele não especificou o destino, nem a companhia. E eu estou honrando o sonho dele. Estou viajando. Estou feliz. O único problema é que eu estou fazendo isso sem a permissão de vocês. E isso, eu sei, é o que realmente os incomoda. Não é a minha segurança, não é a minha felicidade. É a perda de controle sobre mim e sobre o meu dinheiro. Eles ficaram em silêncio, pegos em flagrante em sua própria hipocrisia. A viagem para a Itália era um presente meu para vocês, continuei. Um convite para entrarem no meu sonho. Vocês o recusaram. Disseram que não tinham tempo. Pois bem, eu aceitei a recusa de vocês.
e decidi que o meu tempo, a partir de agora, é precioso demais para ser gasto esperando por quem não me prioriza. E quando a senhora volta? Perguntou Daniel, a voz agora mais baixa, derrotada. Eu não sei, meu filho. Eu comprei uma passagem só de ida. Talvez eu volte em 1 mês. Talvez em 6. Talvez eu goste tanto daqui que decida alugar um pequeno apartamento e passar uma temporada. O mundo é grande e eu só comecei a descobri-lo. Mas e a gente, mãe? E os seus netos? Vocês são adultos. Aprendam a resolver seus próprios problemas. É a melhor lição que posso lhes dar. E os meus netos? Eu os amo mais do que a vida. Mas eles têm pais. E está na hora de esses pais assumirem a responsabilidade integral por eles. Quando eu voltar, se eu voltar, eu quero ser apenas a avó. Aquela que leva para tomar sorvete e que dá abraços, não a gerente de crises. Encerrei a chamada de vídeo. A conversa havia me deixado exausta, mas também estranhamente leve. Eu havia traçado a minha linha na areia. Havia declarado a minha independência, não apenas financeira, mas emocional. Naquela noite, seguindo outra dica de Helena, fui a um pequeno clube de jazz. Sentei-me sozinha em uma mesa, pedi uma taça de vinho e me deixei levar pela música. O som do saxofone era melancólico e, ao mesmo tempo, cheio de esperança. Como eu. Enquanto a cantora entoava uma canção sobre perdas e recomeços, eu pensei no futuro. Eu não sabia o que ele me reservava, mas pela primeira vez, eu não tinha medo do desconhecido. Pelo contrário, eu estava ansiosa por ele. A viagem adiada da minha vida havia finalmente começado. E o destino, eu percebi, não era Miami, nem a Itália. Era eu mesma. A chamada de vídeo terminou, deixando em seu lugar o som suave das ondas e o eco das minhas próprias palavras. Eu havia traçado a minha fronteira. Havia construído um muro de autorrespeito, e agora, pela primeira vez, eram eles que estavam do lado de fora, pedindo para entrar. A sensação era uma mistura estranha de poder, tristeza e uma paz inabalável. Passei os meses seguintes em Miami, não como uma turista, mas como uma moradora temporária. Aluguei um pequeno apartamento de 1 quarto com uma varanda ensolarada, a poucas quadras da praia. E pela primeira vez desde a morte de Otávio, eu construí uma rotina que era inteiramente minha. Acordava cedo, caminhava na areia enquanto o sol nascia, tomava meu café numa padaria cubana, onde a dona já me chamava pelo nome. Matriculei-me em aulas de inglês para iniciantes num centro comunitário. Meus colegas eram imigrantes de todas as partes do mundo, cada um com sua história de recomeço. Ali, eu não era a mãe do Daniel ou a avó da Sofia. Eu era apenas a Glória, a simpática senhora brasileira que estava aprendendo o verbo to be. Minha amizade com Helena, a brasileira que conheci no parque, se aprofundou. Ela se tornou minha guia, minha confidente. Juntas, exploramos os cantos de Miami que os turistas não veem. Fomos a feiras de pequenos produtores, a sebos de livros, a pequenos teatros comunitários. E, em nossas longas conversas, eu ia desfiando o novelo da minha vida, entendendo como o meu amor havia se transformado em uma permissão para que os outros me desrespeitassem. O erro da nossa geração, Glória, Helena me disse um dia, foi acreditar que o amor se media pelo tamanho do nosso sacrifício. Quanto mais a gente abria mão de nós mesmas, mais a gente achava que amava. A gente só não percebeu que, ao nos anularmos, estávamos ensinando aos nossos filhos que nós não tínhamos valor. Enquanto eu florescia sob o sol da Flórida, a seca se instalava na vida dos meus filhos no Brasil. As mensagens deles mudaram de tom. A raiva e a manipulação deram lugar a um desamparo que, eu sabia, era genuíno. A primeira mensagem que me tocou de verdade foi de Beatriz, minha filha. Era uma foto. Uma foto do bolo de aniversário da minha neta, Sofia. Era um bolo simples, caseiro, um pouco torto. A legenda dizia: a Sofia queria o bolo da vovó. Eu tentei fazer. Não ficou igual. Nada fica igual sem a senhora. A gente sente sua falta, mãe. Não da sua ajuda. De você. Aquela mensagem foi a primeira rachadura na minha armadura de distância. Senti uma vontade imensa de pegar o primeiro avião e voltar. Mas a nova Glória, a que aprendera a se valorizar, sabia que ainda não era a hora.
Voltar agora seria ceder à primeira demonstração de fraqueza deles. Seria ensinar-lhes que um pouco de sentimentalismo era o suficiente para me ter de volta no meu antigo lugar. A decisão de voltar veio 2 meses depois, não por causa deles, mas por minha causa. Meu visto de turista estava para vencer. E mais do que isso, eu percebi que a minha fuga havia cumprido seu propósito. Eu não precisava mais de Miami para me sentir livre. A liberdade não estava na geografia, estava dentro de mim. Eu poderia voltar para o Brasil e ainda assim ser a nova Glória. A questão não era mais onde eu estava, mas quem eu era. Comprei minha passagem de volta. E não avisei a ninguém. Desembarquei no aeroporto do Rio numa manhã de sábado. A sensação de ouvir o português ao meu redor, de sentir o cheiro familiar da minha terra, foi reconfortante. Mas eu não fui para casa. A casa da família, o lugar onde criei meus filhos, parecia agora um território estrangeiro. Peguei um táxi e fui para um hotel em Copacabana. Eu precisava de mais um tempo, de mais uma etapa de transição, antes de encará-los. Na manhã seguinte, um domingo, fiz algo que meu coração pedia. Fui até o meu bairro, caminhei pelas ruas, passei em frente à minha antiga escola. E então, parei do outro lado da rua da minha própria casa. Observei-a por um tempo. Parecia a mesma, mas a energia era diferente. O jardim estava um pouco descuidado. As janelas, fechadas, parecia uma casa triste. Enquanto eu estava ali, o portão se abriu e Daniel saiu para colocar o lixo na rua. Ele estava mais magro, com olheiras profundas. O ar de executivo bem-sucedido havia desaparecido. Ele parecia apenas um homem cansado. Ele não me viu. Voltou para dentro, a cabeça baixa. Naquele momento, tomei minha decisão final. Liguei para eles. Sou eu disse, quando Beatriz atendeu. Mãe, onde a senhora está? A gente tem ligado para o seu hotel em Miami e eles disseram que a senhora fez o check-out. Eu sei. Estou no Rio. Gostaria de me encontrar com vocês 2, hoje à tarde, no café do Jardim Botânico. Só nós 3. O encontro foi como uma reunião de diplomatas de países em conflito. Eles chegaram juntos, os rostos, uma mistura de alívio, ansiedade e medo. Pareciam 2 crianças que haviam quebrado um vaso caríssimo e estavam prestes a encarar a dona do vaso. Sentamo-nos a uma mesa sob as árvores e pela primeira vez eles não falaram de si mesmos. Falaram de mim. Como foi a sua viagem, mãe? Perguntou Beatriz, a voz tímida. Foi reveladora, respondi. A gente sente muito, mãe, disse Daniel, e as palavras pareciam custar-lhe um esforço imenso. A sua ausência nos fez enxergar o tamanho do buraco que a gente mesmo cavou. A gente se acostumou tanto com a sua presença, com o seu apoio, que a gente esqueceu que a senhora era uma pessoa. Com vida, com sonhos, com tempo. A gente tratou o seu tempo como se ele fosse infinito, e o nosso, como se fosse precioso demais. E não há nada mais arrogante do que isso. A gente conversou muito nesses meses, continuou Beatriz. E a gente entendeu. Entendeu que o problema não era a Itália, não era a data, não era nada disso. O problema era a gente, a nossa incapacidade de te incluir de verdade nas nossas vidas. A gente te amava por perto, desde que a senhora não atrapalhasse os nossos planos. O pedido de desculpas deles era tão genuíno, tão despido de qualquer interesse, que me desarmou. Eu os perdoo, eu disse. E vi as lágrimas brotarem nos olhos dos meus 2 filhos. Mas o perdão não apaga o que aconteceu. Ele apenas nos permite seguir em frente. E, para que a gente possa seguir em frente, as coisas precisam ser diferentes. A gente sabe. E a gente aceita qualquer condição, disse Daniel. Pois bem, a minha condição é a minha liberdade, anunciei. Eu vou vender a nossa casa. Eles me olharam em choque. Aquela casa é grande demais para mim. E está cheia de memórias de uma vida que não existe mais. A vida da Glória que era só mãe e avó. Eu vou comprar um apartamento menor para mim. Um lugar que seja meu, do meu jeito. E vocês vão continuar a vida de vocês, com seus próprios recursos. E o dinheiro da viagem do papai? Perguntou Beatriz. Eu usei uma parte dele na minha viagem para Miami, como vocês sabem. E o restante, eu disse com um sorriso, será o meu legado para os meus netos.
Vou colocar tudo em um fundo de investimento para a educação deles, que será administrado por um profissional e que vocês não poderão tocar. O sonho do avô de vocês será honrado, garantindo o futuro da próxima geração, não o conforto da de vocês. Eles se entreolharam e, pela primeira vez, vi admiração em seus olhos. Eu não estava apenas os perdoando. Estava lhes dando uma última e grandiosa lição de planejamento, de prioridades e de amor. 1 ano se passou. Vendi a casa. Comprei um apartamento delicioso, com uma varanda cheia de sol, de frente para a lagoa. Decorei-o com as cores vibrantes que descobri em Miami e com os livros de história que sempre amei. A relação com meus filhos se transformou. Eles me visitam não por obrigação, mas por vontade. Eles me ligam não para pedir, mas para compartilhar. Eles aprenderam a perguntar sobre a minha vida, sobre as minhas aulas de inglês, sobre os meus novos amigos. Na semana passada, eu estava fazendo as malas. Uma mala pequena. Daniel e Beatriz chegaram ao meu apartamento para me levar ao aeroporto. "Para onde vamos, mãe?" perguntou Daniel, sorrindo, ao pegar minha mala. "Vamos não, meu filho. Eu vou", corrigi, com uma piscadela. "Estou indo para a Itália, sozinha, realizar o meu sonho. E vocês ficam aqui, cuidando da vida de vocês. E quando eu voltar, a gente almoça e eu lhes mostro cada uma das mais de 1000 fotos que pretendo tirar." No avião, enquanto olhava as luzes do Rio de Janeiro ficando para trás, eu refleti sobre a minha jornada. Ao me dizerem, "Não temos tempo para você", meus filhos, sem saber, me deram o presente mais valioso que eu poderia receber. Todo o tempo do mundo para mim mesma. E eu estava usando-o da melhor maneira possível. Meu nome é Glória, e eu descobri, aos 69 anos, que o passaporte para a felicidade não depende da companhia. Depende apenas da coragem de comprar o primeiro bilhete. E o meu, eu sabia, era só de ida. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.